Olá, sejam bem-vindos ao Manual do Desenhista. Eu sou Lucas Nascimento e hoje eu tô aqui para dar uma videoaula para vocês. Sim, depois de muito tempo enrolando aqui no canal, eu vou dar a primeira videoaula de desenho para vocês. Essa é uma videoaula reduzida, resumida de 3 videoaulas. Então, se você acompanha o canal, continue acompanhando que nos próximos vídeos vocês ainda vão encontrar mais 2 videoaulas. Isso porque, para quem já acompanha o canal há algum tempo, sabe que eu gosto de dividir aí em 3 partes um tripé para quem vai começar a desenhar. Então, respectivamente, essas aulas vão se tratar de geometrização ou construção geométrica, sombreamento e perspectiva. Ah, e tem mais. Acompanhe esse vídeo até o final porque ainda tem algumas novidades para eu poder passar para vocês a respeito do canal e de coisas novas que estão chegando por aí. Primeiramente, é importante saber o que é a construção geométrica. Na realidade, ela é uma base, uma estrutura que você vai utilizar para poder fazer os seus desenhos. Ela fica na etapa do rascunho, então é um traçado bem clarinho, onde você reduz ao máximo possível as formas do seu objeto ou do seu desenho, até elas ficarem bem simples. Quando eu digo construção geométrica, na realidade eu estou falando de você simplificar a qualquer forma. Não necessariamente tem que ser um quadrado, um círculo, um retângulo, um trapézio ou alguma forma conhecida pela matemática ou pela geometria. Pode ser uma forma livre desde que ela seja simples. A construção geométrica também pode ser associada a algo que você conhece. E eu vou explicar isso num exemplo mais na frente. Basicamente, a construção geométrica serve como se fosse um alicerce de uma casa. Sabe, é aquela parte que você não vai mostrar para ninguém, que você simplesmente vai ignorar depois, mas que é fundamental para que o seu desenho possa ter as medidas, a localização e o tamanho correto. Por estar situada na parte do rascunho do desenho, não adianta tentar entalhar o desenho, tentar entalhar a folha do papel com o lápis, tá? Eu tenho alguns alunos que seguram o lápis assim e vão com toda a força possível no papel, marcando, fazendo tanta força que chega a aparecer o desenho na parte de baixo da mesa. Tá, brincadeira, não chega a ser assim, mas, sinceramente, tem muita gente que fica tensa fazendo a parte do rascunho e acaba fazendo uma coisa muito forçada e quando passa a borracha para poder tentar apagar, simplesmente não conseguem, porque já está muito marcado no papel, o grafite já está muito depositado e aí continua o desenho todo manchado e todo marcado no final. Então mantenham as mãos leves, façam traçados bem livres, não precisa se preocupar em fazer formas perfeitinhas, nem nada muito detalhado no começo. Isso é só para você saber como vai se localizar, saber qual o espaço que o objeto vai ocupar na sua folha e saber como você vai realmente desenhar as coisas sem precisar ter que ficar adivinhando onde você vai desenhar cada elemento da sua ilustração. O mais importante nesse processo é encontrar as formas geométricas dentro dos objetos. Depois de um tempo isso vira um vício, você começa a olhar para tudo e ver formas geométricas em tudo. Parece até que você está ficando doido, mas na realidade é só o seu cérebro se acostumando com a ideia de encontrar formas geométricas nas coisas. Como por exemplo, se a gente usar uma imagem de um peixe como referência, a gente vai encontrar aqui algumas formas geométricas ou algumas formas um pouco mais simples que dê para a gente poder trabalhar. Tá? Vamos supor que aqui a gente tenha uma coisa que lembre um pouco um triângulo. Tá? Isso aqui seria a cabeça dele. Se a gente arredondar um pouquinho mais aqui, essa parte a gente tem o corpo. Percebam que o traçado não está sendo bem definido, nem nada muito certinho. Na verdade eu estou até rabiscando bastante e a parte onde eu estou errando eu estou deixando aqui mesmo. Percebam que nem borracha eu estou utilizando nesse processo aqui, até porque eu quero que o desenho fique mais livre e eu quero ver os meus erros. Isso é muito importante, não se tornar escravo da borracha. Muita gente perde muito tempo apagando o tempo todo o desenho, quando na realidade tudo que ela precisa é fazer um rascunho correto, para que depois ela só tenha que reforçar as partes importantes. Aqui nesse processo eu estou fazendo umas formas bem soltas, tá? Bem rabiscadas mesmo, só para eu saber onde é que vai ficar cada parte, conferir os tamanhos, saber se eles
se eles se encaixam ou não. Isso vai agilizar muito o meu processo de trabalho. Se a gente calcular aqui, por exemplo, a barbatana dorsal, que é essa que fica na parte de cima do peixe, está alinhada com a barbatana da parte de baixo. Então a gente tem uma linha aqui. É importante nesse processo você comparar para ver os tamanhos das coisas, as localizações, separar completamente em partes o personagem. Ok? Olhando por aqui, eu consigo ver, por exemplo, que essa barbatana de baixo ela é mais comprida do que eu realmente representei aqui. E a de cima bem mais. E por que eu não estou preocupado em estar apagando as coisas aqui? Porque depois, como eu disse no começo, isso vai ser só um alicerce, isso vai ser ignorado. É como se eu construísse uma casa e depois eu fosse só colocando cimento por cima das estruturas, que ninguém vai ver, mas que está lá e que fazem parte e ajudaram a construir algo que é sólido e interessante. Então, por enquanto eu não estou me preocupando muito com os detalhes. Basicamente é assim que fica um desenho geometrizado, tá? Uma outra forma de você usar a forma geométrica a seu favor é assimilando a outras formas de objetos que você conhece que são mais fáceis de se entender. Por exemplo, você pode usar uma pera para ter o formato base de um violão. Enfim, você pode usar a imagem de algodão para ter o formato base de uma nuvem e mais uma série de outras coisas. Um exemplo legal que eu gosto de explicar para os meus alunos é o seguinte: para quem já assistiu o filme Operação Big Hero, né, ou Big Hero 6, para quem preferir, existe um personagem chamado Baymax, é o personagem principal do filme. E é bem interessante porque todo ele pode ser constituído de formas de coisas que você já conhece e que são bem simples. Na verdade, se eu simplesmente fizer aqui do lado algo que se pareça um pouco com feijão, eu já tenho o formato da cabeça do personagem, tá? Se eu fizer aqui um ovo, eu tenho um formato que chega mais próximo. Do corpo do personagem. As pernas dele lembram um pouco uma espécie de um triângulo, sabe? Aqui para baixo. E aí é só dar uma separadinha para eles poderem ficar mais evidentes que são as perninhas dele realmente. E os braços é como se a gente conectasse, sei lá, duas vagens, duas salsichas aqui no cantinho, que vão mais ou menos até a altura da perna. E daqui a gente vai puxando mais alguns tubinhos que vão fazer, mini salsichinhas aqui que vão fazer os dedos do personagem. Tudo bem rabiscado, né? Então, assim, não faz mal se o desenho estiver bem rabiscado, se ele estiver bem torto, na verdade. O importante é você saber qual é o local, qual o espaço que você vai ocupar e qual o formato que o objeto vai ter, tá? O restante são detalhes que você vai acrescentando quando você estiver forçando um pouquinho mais o lápis ou quando você estiver passando uma caneta, por exemplo, tá? Uma vez tendo decidido o que vocês vão utilizar aqui, vocês podem começar a trabalhar com o lápis um pouquinho mais forçado. Por isso a importância de ter a mão leve para fazer o rascunho. Porque convenhamos, quando terminar isso aqui, não vai ser necessário que eu use a borracha. Vocês vão conseguir identificar o personagem
vão conseguir identificar as formas principais dele, mesmo que eu não apague o rascunho. E para quem está estudando é ainda mais importante não apagar, porque você começa a ver os processos que você fez durante todo o caminho. E aí, toda vez que você tiver uma dúvida, você pode pegar os seus próprios estudos e identificar ali os caminhos que você percorreu até chegar nessa etapa. Outra coisa, muitos cursos têm uma questão de não pode virar a folha enquanto você está desenhando. Sinceramente, acho que isso é um pouco desnecessário, a não ser que você trabalhe com projetos extremamente grandes, e é claro, é bom você treinar o posicionamento da sua mão em qualquer ângulo, mas não existe uma real necessidade para que você mantenha a folha sempre parada, sempre certinha, no mesmo lugar. Afinal de contas, se é para ter um resultado melhor e para você conseguir chegar àquilo que você imaginou, faz muito mais sentido se você movimentar e fizer com maior liberdade. E convenhamos, se você ficar com a folha parada há muito tempo, você começa a achar um pouco tedioso o processo de produção do desenho. Isso é para ser divertido, não é para ser uma obrigação, é para ser algo interessante de se fazer. Então aqui a gente tem a abertura para o chip do Baymax. E aí a gente pode acrescentar aí algumas sombras. Só para poder delimitar um pouco melhor o volume que o personagem tem. E no caso desse personagem tem bastante volume. Olá, eu sou o Baymax, seu assistente pessoal de saúde. Fui programado para lhe dar atendimento quando disser "au". Ok? A mesma coisa aqui com peixe. Se a gente começar a trabalhar um pouco mais nos detalhes, a gente começa a definir um pouco melhor as formas e o resultado vai ser ótimo, vai ser bem parecido com o que a gente tem no original. Mas o importante é a gente ter uma estrutura. Uma vez tendo feito isso aqui, eu posso começar a trabalhar melhor nos detalhes dele, sem ter a preocupação de saber se eu estou fazendo tudo no lugar certo, no lugar errado, porque eu já defini tudo isso antes. Tá? Importante terminou de fazer a geometrização, a construção geométrica do seu objeto, do seu personagem, do animal que você está desenhando, tá? Confere tudo, dá uma olhada, vê se está tudo no lugar, no tamanho correto. Por exemplo, eu já imagino que no meio dessa construção aqui, comparando com o original, esse olho ficou muito grande, muito para cima. Então eu sei que se eu puxar ele um pouquinho mais para baixo aqui e fazer um pouquinho menor, eu tenho a posição mais próxima, mais fiel ao rosto. E o restante são alguns detalhes que a gente vai acrescentando no processo. Essas escamas aqui da cabeça são um pouco mais próximas do olho, e daí para frente a gente começa a trabalhar no desenho. Eu vou acelerar essa parte do vídeo para vocês verem como é que é o processo, tá? E aí a gente vai se falar aqui no final.
enfim, esse é o resultado final do trabalho, tá? Eu tive pouco tempo, eu fiz isso aqui eu acho que em 15 minutos, 20 minutos, mas deu para entender como é que funciona o sistema da geometrização, da construção geométrica, tá? Então, basicamente, recapitulando o que foi feito, começamos com um trabalho bem mais simples, bem mais simplificado de formas geométricas. Depois começamos a aplicar os desenhos, né, mais detalhados, as sombras, as texturas, o formato detalhado de cada parte do corpo. Então, aos poucos a gente vai fazendo o desenho ficar mais interessante. A nossa próxima aula vai ser sobre perspectiva, que é algo também muito importante para a gente poder trabalhar. E algumas coisas que eu fiz aqui, que foram em questão de sombreamento, vão acontecer na nossa terceira e última aula desse pacote. Algumas coisas que eu quero explicar para vocês. Essas aulas só foram possíveis graças a Grimório Studios, que é uma empresa que atua na área de entretenimento. O foco dela é atender a galera que curte RPG e a produção de games, mas ela também se estende em outras áreas e atua em diversas outras formas de produção de mídia. Vale a pena vocês conferirem o trabalho deles lá na página no Facebook, que eu vou deixar aqui no link da descrição, junto também com o link do canal deles, para vocês terem uma ideia do que eles já estão trabalhando e do que é que está por vir aí para vocês. Essas aulas não seriam possíveis se não fossem pela turbinada que eles deram, pela ajuda que eles estão me dando para poder produzir isso aqui. Bem, como eu disse, essa é uma aula que faz parte de 3 outras aulas que estão por vir, e essas 3 aulas juntas completam aí um pacote gratuito. Acredito que pelo menos alguns de vocês já tenham aí deduzido, tá, que na verdade essas aulas são aí uma amostra de um pacote que eu estou criando de aulas pagas. Mas pelo amor de Deus, não fecha o vídeo ainda, os preços das aulas não vão ser absurdos, na realidade eles vão ser até bem baratos comparados com outras aulas no mercado. Para quem já procura cursos por aí, sabe que não vai encontrar um curso com uma qualidade boa por menos de R$120, R$130, isso sendo muito otimista. Mas convenhamos, eu já tive na posição de muita gente que não tem dinheiro para ficar pagando cursos absurdos para poder desenhar. E levando em consideração o nosso país, que não valoriza tanto os desenhistas, eu acho que realmente fica muito mais difícil de investir num curso desses. Pensando nisso, eu estou fazendo aí alguns pacotes de cursos com ensinamentos básicos e aprofundados, que vão de 5 a 8 aulas no máximo, e que custam R$50. Qualquer um dos pacotes vai custar R$50 e vocês vão poder adquirir esses pacotes. Futuramente eu ainda vou explicar mais coisas a respeito do curso, mas vocês vão ter algumas vantagens, como acompanhamento num grupo específico para a gente poder discutir sobre erros e acertos e coisas que podem ser melhoradas, alguns hangouts onde a gente também vai poder fazer isso ao vivo, eu vou poder acompanhar a evolução de vocês, e alguns brindes aí que vão ser dados depois de um tempo, e sorteios e mais uma série de outras coisas que com certeza vocês vão gostar. Então, se você acha justo pagar R$50 em um curso de desenho, mais um monte de outras vantagens, comenta aqui embaixo com a hashtag #EuQuero, que eu vou ver como é que está a aceitação de vocês. Essa é a minha forma de fazer com que os cursos sejam mais acessíveis para vocês, para que vocês não tenham que gastar um absurdo para aprender algo que faz tão bem e que com certeza é o sonho de muita gente. Bem, aguarde o próximo vídeo, curta, comente e se você tiver alguma dúvida pode dizer aqui embaixo nos comentários. Compartilha com aquele seu amigo que está precisando de umas aulas e se inscreve para ver os próximos vídeos com tripé para o desenho. Por hoje é só, eu espero que tenha gostado e até a próxima, desenhista!